Vamos falar com Deus, meus amados irmãos, em oração. Amado Deus, bondoso Pai, Deus Santo, Criador do céu e da terra, nós te glorificamos, bendizemos e exaltamos o teu nome, Senhor. A ti, ó Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nesta oportunidade, meu Deus, estou diante da tua palavra, Senhor, depois de adorarmos a ti com os louvores. E neste momento, ó Deus, vamos dar continuidade na nossa oração a ti através da tua santa palavra, da ministração da tua palavra, Senhor. Peço, meu Deus, que o Senhor venha falar com cada um de nós nesta noite, que a tua palavra seja um alimento espiritual de cada um dos teus filhos e filhas, meu Pai. Nos livra de todo mal, nos livra de toda e qualquer ação maligna, mas que a unção do teu Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, para que possamos compreender e entender a tua palavra. Fica conosco, em nome de Jesus oramos. Amém e graças a Deus. Podemos tomar assento. Nós vamos, nesta oportunidade, falar um pouco a respeito desse texto que nós fizemos a leitura para os irmãos que nos acompanham pela live, Salmo de número 51, do versículo 1 até o versículo 10, onde o salmista Davi, ele confessa o seu pecado, confessa a sua culpa a Deus. E eu quero dar um tema para a nossa mensagem desta noite, é a restauração de Deus para o ocupado. Deus restaura o ocupado, a cura de Deus, a restauração do Senhor. E nesse salmo, o propósito dele, do salmista, é enfatizar que Deus ele está disposto a perdoar e restaurar todos quantos se achegar a ele e confessar os seus pecados. A inspiração divina, a ação do Espírito Santo na vida do salmista não foi somente de escrever salmo de canções de adoração a Deus, mas deixa para nós também, meus amados irmãos, um salmo de lamentação, um salmo pedindo restauração, porque o salmista, nesta circunstância, era culpado diante de Deus por um grande pecado que havia cometido. Quando você vai lá no livro de 1 Samuel, na história de Davi, nós encontramos Davi sossegado no palácio, e de repente, num dado dia muito quente, ou num dia em que ele não estava nos seus afazeres, ele percebe, ele vê uma mulher se banhando, e ele cobiça essa mulher, e ele comete o pecado com ela. E a Bíblia diz para nós que passa-se alguns dias e a informação chega para o rei de que a mulher estava grávida, e agora ele diz: eu estou em um beco sem saída. E ele tenta resolver a situação. Ele manda recado para o general, o comandante do exército, para que o marido da mulher voltasse, para ele tentar cobrir, esconder o pecado que ele tinha cometido. Mas nós dávamos a entender que a fidelidade do soldado é de que ele não poderia ir para a sua casa, desfrutar das delícias do seu casamento, enquanto os seus colegas, os seus companheiros de exército estavam na frente de batalha. Urias vai dizer isso para Davi: eu não posso ir para casa enquanto os meus companheiros estão na batalha. E Davi tenta resolver o problema duas vezes, ele não consegue dessa forma, mas ele diz assim: vou escrever uma carta para Joabe, e ele vai colocar Urias na frente mais ferrenha da batalha, e ele vai morrer, e o pecado vai ficar escondido. Porém, a situação se resolve até então. A princípio, quando você olha que Urias morre, a situação estava resolvida. E chega um dia em que Davi está em casa e o profeta, mandado por Deus, vai confrontar ele. E naquela circunstância, meus amados irmãos e irmãs, um profeta, um homem, confrontar o rei, ele corria sério risco de perder a sua cabeça. E aí o profeta, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, usado por Deus, ele conta uma história. Ele chega para Davi e diz assim: tinha um homem que tinha uma ovelha, e tinha um fazendeiro que tinha muitas ovelhas, muitas cabras. E o fazendeiro pega a ovelha dessa única ovelha desse homem, mata e deixa ele sem nada.
E aí pergunta para Davi, qual seria a situação, qual seria a resolução desse problema? Davi disse, esse homem merece morrer. E aí o profeta, inspirado pelo Espírito Santo, vira para Davi e diz assim, você é este fazendeiro, Davi. Deus permitiu que você tivesse quantas mulheres você quisesse, mas não lhe era lícito ter a mulher de Urias. Você pecou contra Deus, você pecou contra a nação, você pecou contra Israel, e a partir de hoje a espada, a perseguição, o sofrimento não vai sair mais da tua família. E aí, meus amados irmãos, você vai lá no livro de Samuel e você lê a história, e a partir daquele dia o sofrimento na família de Davi é tão grande. Aí um filho tem uma estupra a irmã, o Davi depois tem que fugir com medo do filho, e vira uma situação insustentável. Mas eu quero dizer para você, aí você diz assim, ou esteja pensando, mas Davi não era o homem segundo o coração de Deus. Ele é o homem segundo o coração de Deus e continuou segundo o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque o homem segundo o coração de Deus, ele não é perfeito. Deus olha para nós hoje, para nossa insignificância, e nós não somos perfeitos. Mas Deus pode olhar para nós e dizer assim, ele é coerente, ela é coerente, e Davi, nessa coerência, o homem segundo o coração de Deus, ele propõe a Deus uma lamentação pedindo perdão pelos seus pecados. E aí começa o verso 1 e diz assim, ó, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor e por tua grande compaixão, e apaga as minhas transgressões. Amor, compaixão, e apaga as minhas transgressões. E aí eu quero, se você tiver com a sua Bíblia aí, vamos lá no livro de Lamentações. Jeremias, Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Davi fala de misericórdia. E ele diz aqui, ó, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, diz o profeta Jeremias. E Davi, ele diz assim, as misericórdias do Senhor, tem misericórdia de mim. Quando Davi diz, tem misericórdia de mim, porque ele entende que a misericórdia do Senhor é infinita. Ele vai buscar essa misericórdia do Senhor. E eu e você devemos buscar essa misericórdia de Deus. Nós devemos caminhar com Deus, nós devemos estar diante de Deus e andar com Deus segundo as suas misericórdias e buscar dele perdão pelas nossas falhas, restauração pelos nossos pecados. Glória a Deus, aleluia. Davi põe a sua confiança em Deus, porque ele não queria permanecer caído. E eu quero dizer para você, meus amados irmãos, que hoje nós vamos aprender que Deus tem poder para curar o culpado, a culpa de todas as pessoas. Não é a culpa, não é curar a culpa dessa ou daquela pessoa, de todas as pessoas que se achegam a Deus com o coração disposto a receber perdão. Quando nós olhamos para as circunstâncias que nós vivemos, nós vamos encontrar coisas terríveis acontecendo no meio da sociedade, e aí você e eu, tentados, nós dizemos assim, não tem cura, não tem restauração, não tem perdão. Eu quero dizer para você nesta noite que tem. Glória a Deus. A restauração, o perdão, a cura está na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e basta que aquela pessoa que errou busque o seu conserto, reconheça e busque a restauração. A Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados alcança misericórdia. Glória a Deus. E aquele que não confessa, não deixa, não prospera. Então, é necessário que o culpado confesse os seus pecados a Deus. Você tem confessado os seus pecados ao Senhor? Você tem falado com Deus? Como mencionamos no princípio do Salmo 51, foi escrito por um homem enfermo espiritualmente. Davi, ele tinha ultrapassado os limites impostos por Deus. Davi, ele tinha transgredido a lei do Senhor, e o pecado dele era grave. E o que ele fez de tão grave? Já contei. Ele pecou uma vez na tentativa
diante de Deus, que ele não escaparia impune diante da sociedade do reinado, que ele era o rei, ele era o comandante, mas ele busca de Deus o perdão. Ele diz assim, pois conheço as minhas transgressões. Que atitude louvável. Eu errei. Essa palavra, essa frase, eu errei, irmãos. Nós somos tentados a dizer assim, a não dizer. O outro errou, mas eu não errei. O diabo, no inimigo das nossas almas, ele laça, ele joga o laço, ele coloca a isca, ele deixa o buraco aberto, ele coloca tudo de terrível diante de nós. Nós temos a opção. E aí, quando nós erramos, nós dizemos assim, fomos tentados pelo diabo. Ele tenta, mas a responsabilidade é nossa. Eu que tenho que dizer não, você que tem que dizer não. E aí Davi diz para nós, pois conheço as minhas transgressões. Davi conhece o seu erro e admite a sua culpa. Davi confessa o seu pecado. E essa é a atitude corajosa de que o ser humano deve tomar. E nem todos têm essa coragem. Isso porque erramos, tentamos negociá-los, racionalizamos, tentamos encobrir, transferir. Mas contudo, se de fato quisermos resolver problemas, temos que enfrentar. A culpa é minha. Davi também entende que a gravidade do seu pecado, e por isso que ele profere o verbo, pequei contra ti somente. Mas ele tinha ofendido, ele tinha destruído uma família, Urias, mas acima de tudo, ele ofendera a Deus. Para os israelitas, temente a Deus, todos os pecados eram, antes de tudo, ofensas contra o Senhor. Nós não nos enganemos. Pecar contra o próximo é, antes de qualquer coisa, uma ofensa contra Deus. Mas, além de tudo, admitir a culpa e compreender a gravidade, o salmista o reconhece. Por quê? Porque a natureza nossa é propensa a pecar. A nossa natureza é propensa a errar. Eu já falei isso em umas outras circunstâncias, outras oportunidades, mesmo não tendo filho, mas é uma experiência porque eu sou filho. Você, pai, você, mãe, você que tem filho que não tem, você não precisa ensinar o seu filho a fazer o que é errado. É natural. Porque aí Davi disse, eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu a minha mãe. É natural do ser humano. Aí a responsabilidade nossa é ensinar o que é certo, ensinar o caminho do bem. É por isso que Salomão vai dizer lá, ensina a criança, instrui a criança no caminho que deve andar, porque quando envelhecer não se desviará dele. Davi vai confessar tudo isso. Davi entendia. Ele sabia que a natureza dele estava impregnada por causa do pecado, porque o primeiro casal lá no Éden pecou e essa herança maldita passou a todos os seres humanos. É por isso que ele disse, é necessário que confessamos os nossos pecados a Deus. Mas, além de confessar, não adianta você somente reconhecer e colocar diante de Deus em oração, escrever um livro, escrever um texto, uma carta e confessar, mas, em segundo lugar, é necessário pedir perdão. O perdão, irmãos, é restaurador. O perdão fecha as feridas, tanto na vida daquele que perde, quanto na vida daquele que perdoa. E Davi vai clamar por Deus, pedir perdão. Senhor, tem misericórdia de mim, eu reconheço o meu pecado, contra ti somente pequei, sei que o pecado está diante de mim desde que nasci, mas no verso 7 ele diz, purifica de mim com isopo e ficarei puro, mais branco que a neve. Glória a Deus. Deus ele diz assim, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Reconhecer o pecado é o grande passo, mas pedir o perdão vai muito mais além. Porque quem vai perdoar os pecados
é Deus, é o Senhor. Foi por isso que Jesus Cristo, e é por isso que o salmista nos ensina nesta prática. Todos quantos se chegarem a Deus, Ele está de braços abertos para perdoar os seus pecados. Davi carregava sobre os seus ombros o peso insuportável do seu erro. Para onde ele ia, a lembrança estava. Se ele não confessasse, se ele não pedisse perdão para Deus, para onde ele ia, alguém lhe diz: ó, deitou com a mulher de Urias, mandou matar, colocar o soldado na frente da batalha, e o soldado morreu. Olha, está vendo? É o rei, mas está em pecado. Ele sempre iria carregar o peso do seu erro, a sua consciência o acusava dia e noite, o seu coração estaria profundamente angustiado todos os dias. A pergunta para nós nesta noite, porque é uma palavra para nós também: o que fazer diante dessa circunstância, irmão? Como nós devemos agir? O salmista nos ensina. Observe o texto: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a tua multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Após ter confessado os seus pecados, ele se humilha e suplica o perdão. Ele não fez como Judas fez tempos depois. Ele não fez como Judas depois de ter traído Jesus. Ele reconhece o seu erro, que a Bíblia diz para nós: eu traí. Judas vai dizer assim: ó, eu traí sangue inocente, e devolve as moedas no templo. Ele se arrepende, mas não arrependimento para a salvação. Ele se arrepende do erro que ele tem cometido. E o que ele vai fazer depois? Ele vai tirar da sua própria vida. Não podemos ter essa atitude. Devemos reconhecer o nosso erro e pedir perdão para o Senhor. Apaga todas as minhas transgressões. Pedro reconhece que Jesus Cristo é Senhor. Pedro nega Jesus Cristo. Decidiu, depois da crucificação, morte e ressurreição de Cristo, Pedro vai para a Galileia e tenta fugir, mas o Senhor é aquele que vai atrás para restaurar. O mesmo Davi do Salmo 51 o mesmo Deus que trata com Davi do Salmo 51 é o mesmo Deus que vai atrás de Pedro. E hoje, meus amados irmãos, quantos Pedros Deus não está indo atrás? Lá no capítulo 21 do Evangelho de João, Jesus vai dizer para Pedro: tu me amas? Pedro diz: tu sabes que te amo. Aí no desenrolar da conversa, não sabemos o que está ali entre um versículo e outro. De repente Jesus vira para Pedro novamente ali nas margens do mar da Galileia e diz: tu me amas? E aí Pedro diz: tu sabes que te amo, Senhor. Aí podemos imaginar que a conversa desenrola, Jesus come mais um pedaço de peixe, Pedro come mais um pedaço de peixe, um pedaço de pão. Podemos imaginar a cena assim. Aí Jesus vira para Pedro na terceira vez e pergunta: tu me amas? Aí é que Pedro cai na real que amor Jesus estava falando. E aí Jesus está dizendo para nós nesta noite: eu perdoo os teus pecados, eu restauro a sua vida, eu transformo a sua vida, mas você me ama. Davi pediu perdão, porque ele não queria esconder atrás da hipocrisia. Davi não queria ter a sua mente fechada, a sua mente cauterizada por causa do pecado, porque ele sabia em quem ele acreditava. Ele teve experiências extraordinárias com Deus. Antes de Deus colocar ele no trono como rei, ele já tinha passado por experiências com Deus. Ele mesmo vai contar e dizer assim: ó, quando eu estava lá no deserto, lá no meio do pasto, cuidando das ovelhas do meu pai, quando um leão veio para tentar, eu agarrei ele, livrei a ovelha das suas mãos. Quando o urso veio, eu agarrei e livrei a ovelha das suas mãos. É a experiência, é Deus tratando. E aí quando Deus, através do profeta Samuel, unge ele como rei, e quando ele vai ao encontro de Saul, que Saul era o rei, e tem todas aquelas circunstâncias do Golias, ele diz assim:
você vem comigo com espada, eu vou com você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi, mesmo diante das circunstâncias que ele estava vivendo, ele sabia em que ele estava acreditando, em que ele tinha servido, e ele sabia que a misericórdia do Senhor é sem fim, e é por isso que ele busca o perdão para aplacar a ira de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Perdoa. Deus pode perdoar qualquer pecado. Ele pode apagar qualquer transgressão. Basta que a súplica venha. Purifica-me e ficarei limpo, alvo mais do que a neve. Isaías vai dizer isso para nós. E nós temos a certeza de que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Quando nós confessamos, o Senhor é poderoso para nos perdoar. Não fuja, não se precipite em afastar-se de Deus. Corra para os braços do Senhor, suplique pelo seu perdão, porque Ele é fiel. Faça isso com fé, creia que você será perdoado. Acredite, Ele pode, sem sombra de dúvida, apagar todos os pecados nossos, purificar-nos e lavar-nos completamente. Mas é necessário que busquemos a Deus e um novo recomeço. Glória a Deus, aleluia. Uma vez tendo confessado a Deus, suplicado perdão, o salmista foca-se em um propósito, recomeço. O seu passado maculou a sua integridade, mas agora o pensamento dele não pode ser mais os eventos vergonhosos do passado, mas ele abre para novas oportunidades, para um futuro diante de Deus, e ele busca para que isso fosse possível. Era necessário que Deus atuasse diariamente em alguns aspectos da sua vida. Ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Aleluia. Verso 10. Ele pede para Deus criar nele um coração puro. Irmãos, eu não posso afirmar com certeza qual era a idade quando Davi escreveu este salmo. Vou ficar devendo isso para você. Mas eu sei que não era mais um menino, que era um homem experiente, calejado na vida. E ele vai dizer: cria, ó Deus, um novo coração em mim. Ao pedir para Deus um coração novo, ele estava suplicando por um caráter novo. E ele não queria mais errar. Um espírito inabalável renova dentro de mim um espírito insondável. O salmista estava se referindo a ele próprio. O espírito inabalável não vive na servidão do pecado, mas na liberdade da proporcionalidade por Cristo. Um espírito assim está apto a resistir à tentação e vencer o pecado. Sem essa capacidade é impossível um novo recomeço. E aí ele vai dizer, na sequência do verso 11, ele diz: não expulse da tua presença. Não me expulse da tua presença. Trata-me. Cuida, restaura, cria em mim, ó Deus. E ele vai dizer na sequência do texto: alegria, restitui a alegria da tua salvação. Foi o seu pedido do verso 12. Davi quer paz com Deus. Davi quer sentir-se liberto, quer sentir-se amado, perdoado. Ele quer sentir-se aceito na presença de Deus. E você? E eu? Deus poderá proporcionar tamanha bênção também. Ele é o único que pode dar a cada um de nós um novo coração. E esse coração é tudo inabalável. Por mais imperfeito que sejamos, Ele nos aceitará se buscarmos com sinceridade. Ele olha para nós, Ele olha para mim, olha para você, e vê se nós estamos alegres ou se nós estamos tristes. Se nós temos a alegria da salvação ou se nós estamos sentindo tristeza. Mas podemos, meus amados irmãos, dizer como Paulo disse: quando nós buscamos a Deus, esquecendo-me das coisas que para trás ficam
E avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O prêmio da igreja do Senhor Jesus Cristo, da igreja está no Senhor Jesus Cristo. Ele é o prêmio da nossa, Ele é o prêmio seu. E este prêmio vem quando nós reconhecemos o nosso erro. E assim foi. E é necessário que o culpado estabeleça um compromisso com Deus. Você tem assumido um compromisso com Deus? Após confessar o seu pecado, suplicar o perdão, buscar o recomeço, o salmista vai além. Ele propõe, com muita sinceridade, voltar e fazer um voto diante de Deus. Voto é compromisso. Ao contrário disso, ele observou o sábio Salomão. A Bíblia nos ensina, que Salomão vai dizer para nós lá em Eclesiastes: quando você fizer algum voto a Deus, não se demore em cumprir o que prometeu. Porque Deus não se agrada dos tolos. Cumpre suas promessas que faz a Deus. O salmista nos ensina que ele assume um compromisso constante com Deus e o que ele prometeu. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Percebe, irmãos, que aqui Davi está nos ensinando de que ele recebeu a plena salvação e de que esta salvação não poderia ficar somente para ele. Ele vai dizer: ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. O texto nos ensina que o salmista estava em disposição a ajudar. Ele disse: ensinarei. E muitos estão à nossa volta precisando dessa ajuda. Muitos estão à nossa volta precisando dessa restauração. Ele vai dizer para nós que ele está correto e ele quer prestar ajuda. Davi não tinha dúvida que para ajudar as pessoas nessas condições, só mesmo ensinando os caminhos do Senhor. Esses são os perfeitos. Este caminho é perfeito para aqueles que estão imperfeitos. Este caminho é luz para aquele que está nas trevas. Este caminho é a salvação para aquele que está na perdição. Aos pecadores se converterão a ti. Deus quer conversão verdadeira. Deus quer conversão daqueles que chegam e dizem assim: Senhor, eu pequei. Tem misericórdia de mim, como disse ele no Salmo 1. Tem misericórdia de mim, apaga os meus pecados, lava-me e purifica do meu pecado. Então, meus amados irmãos, olhando para este texto, vimos Deus tratando o culpado. Vimos Deus restaurando o culpado. Sim, Ele não só pode, como também quer. Sobre o Salmo 51, deparamos diante de um paradoxo gritante. De um lado, um homem pecador, culpado, machucado, sujo nos seus pecados, em busca de restauração. Do outro, encontramos Deus, o qual é santo e está disposto a restaurar o homem pecador. É possível, em algum momento da nossa vida, vivenciamos igual Davi vivenciou. Talvez não tenhamos praticado os mesmos que ele praticou, mas podemos ter falhado em outra área da vida. O que fazer para receber a cura de Deus? Confesse os seus pecados. Faça isso quanto antes, porque Jesus Cristo está voltando e Ele está às portas, e você e eu não sabemos que hora Ele vai voltar. Ele pode voltar ainda hoje para você ou para mim. Supliquemos a Deus pelo seu perdão, acreditando que Ele pode nos perdoar do mais grave pecado que seja. Busquemos nele o recomeço, pois Deus pode restaurar a criatura pecadora. Então, o desafio para nós, nessa oportunidade, é de estabelecer um compromisso com o Senhor. Aí você me diz assim: mas que compromisso
eu tenho que estabelecer com Deus. Quando você aceitou Jesus, quando eu aceitei Jesus Cristo, nós já assumimos um compromisso com o Senhor. Basta que você peça a Deus e Ele vai te mostrar os caminhos que você deve seguir neste compromisso. A vida do homem, a vida do ser humano, ela é recheada de desafios. E talvez um dos desafios que você e eu enfrentamos e que vamos enfrentar é o desafio de sermos cristãos coerentes, homens, mulheres segundo o coração de Deus, fazendo a vontade do Senhor. Que esta palavra, meu amado irmão e irmã, ela seja aplicada na minha e na tua vida para a glória de Deus. Talvez você diz, mas eu queria ouvir uma outra palavra diferente. Santo Deus. O Senhor tem falado com a sua igreja, Ele continua falando com a sua igreja. E talvez num momento ou outro você vai perceber e ter aquele estado assim na tua vida, você vai entender que Deus tem sempre falado com você. Pega todas as mensagens que você tem ouvido e vai observando, e Deus tem falado, Deus tem cuidado de você, Deus tem tratado com você, Deus não tem te deixado desamparar. Glória a Deus. Assim como o salmista, você e eu tenhamos a mesma certeza e convicção de buscar ao Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados. Se coloque em pé, meus amados irmãos. Nós vamos falar com Deus em oração neste momento, tendo a certeza de que o Senhor vai cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, que Ele tem o poder para perdoar os nossos pecados, para perdoar as nossas falhas. Olha, feche os teus olhos, olhe pela tua família, olhe pela tua casa, pelos teus filhos. Amado Deus, glorioso Pai, Deus Santo, Criador dos céus e da terra. Obrigado. Nós te adoramos. Te agradecemos, ó Deus. Nós te bendizemos com o teu santo nome. Nessa oportunidade, meu Deus, nós estamos diante de ti. Porque até aqui tu tem ajudado. Eu te peço, Senhor, que tenha misericórdia de cada um de nós. Vida, a vida de cada irmão. Perdoa nossas falhas. Meu Deus, continua abençoando cada família, Jesus. Tenha misericórdia da nossa casa, do mineiro, da nossa família. Meu Deus, Em nome de de Jesus. nós, fortalece a nossa fé. Nós dependemos de ti, Senhor. Nós precisamos da Nós precisamos de ti. Meu Deus,
gratidão, Glória a Deus, por ter Deus. cuidado de nós. Nessa noite, cada um dos O Senhor não irmãos. tem deixado nenhum dos teus filhos Glória a desamparados. Deus. Aleluia. Talvez um outro passe por uma dificuldade, mas essa dificuldade é solucionada, ela é ouvida. Glória a Deus. Eu te peço, Senhor, a tua bênção em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nos dê o retorno abençoado para a nossa Olha casa. só que está sendo na vida. Eu te peço, agora sempre. Amém. E graças a Deus. Amém, meus amados irmãos. Que o Senhor venha abençoar poderosamente a sua semana. Você tem uma semana abençoada lá no seu trabalho, lá na sua casa, onde você estiver trabalhando. Aí você diz assim, mas eu não estou trabalhando fora, não, você trabalha em casa. Não vamos ser hipócritas aqui dizer que quem trabalha é só quem vai lá na empresa, na casa de família fazer um trabalho. Na tua casa, você trabalha também. Então, lá onde você estiver, você tem a bênção do Senhor nas suas atividades, em nome de Jesus. Nós vamos encerrar agradecidos a Deus pela vida de todos os irmãos e irmãs. Continue orando por nós, que nós estamos orando por vocês. Feche os teus olhos e nós vamos encerrar com a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, nosso Pai,